eu ensino a autoconfiança para terapeutas, chegando 10 mil por mês. Hoje eu vou falar de um trabalho incrível, falando sobre a criança interior e como essa criança interior com a submissão, a bondade. O que acontece quando eu tenho uma personalidade mais bondosa, mais submissa? O que seria isso? Quando eu não consigo dizer não e sigo todas as regras que foi colocada dentro da minha vida. Eu gosto de ser justo, eu gosto de seguir as regras. A submissão, a bondade, vem lá da criança interior. No momento que quando criança, a gente aprende a seguir o que papai e mamãe fala. Nesse lugar, o que papai e mamãe está falando, eu tenho que seguir o que ele realmente manda. Como assim? Por exemplo, quando existe a hora de dormir, é 10 horas. Esse é o horário para a criança dormir. A criança ela não questiona, ela não fala nada, ela segue aquele momento, ela segue aquela hora e ela vai dormir. E ela vai saber que aquilo é uma regra da família, que aquilo ali está extremamente claro isso para ela. Quando é a hora de tomar banho, é a hora de tomar banho. A criança já fez o que tem que fazer. É hora de guardar o brinquedo, é hora de fazer o que tem que fazer. E ela até fala, mamãe, tá certo que o brinquedo que eu guardei, tá certo o banho. Ela não questiona no sentido, isso não é legal. Ela simplesmente ela fala, tá certo o que eu estou fazendo, é isso mesmo, mamãe, papai. Então, geralmente, criança bondosa ou criança submissa, que na análise transacional o Eric Berne fala da criança submissa, essa personalidade que tem dentro de nós é uma construção do processo da vida. Cada criança tem a sua construção. O que não seria criança submissa ou bondosa seria uma criança rebelde. Né? Uma criança que é contra tudo, que quer dizer não contra tudo, que é uma criança também adulta, tá ligado à personalidade adulta, que quer mandar em tudo. Então, quando a gente fala de uma criança bondosa, a criança interior bondosa, isso vai refletir na nossa vida. Depois que a pessoa aprende, ela passa por esse processo de crescimento pessoal e tem essa função de criança bondosa e não consegue dizer não, ela tem dois lados dessa história. Tem um lado saudável e tem um lado doente. Quando a pessoa engole muito sapo, por exemplo. Quanto mais sapo eu estou engolindo, mais doente eu fico. Quanto mais eu seguro o problema das pessoas, mais eu estou vivendo a dor das pessoas. Então, para eu entender melhor esse processo, eu vou contar a história de cliente para você. Pode ser que você esteja passando pela mesma coisa. Eu tenho uma cliente com bastante idade e a vida inteira ela foi submissa. A vida inteira. Foi submissa com os pais, foi submissa com o casamento, foi submissa com os filhos, agora com os netos. Então a vida inteira ela aceitou a engolir sapo. Por que uma pessoa faz isso? Por que passa na cabeça de uma pessoa aceitar que aquilo foi colocado, foi uma regra colocada e ela aceita fazer isso? Porque o maior dor de uma criança que passa por isso é sentir que os pais não estão concordando com o que ela está fazendo. Os pais, ela não está agradando os seus pais, ela não está dando os pais, ela tem medo que os pais se afastem dela, que abandone ela, ou que exclua ela. Então, por medo de ser excluído, ser abandonado, ou de não ser visto, ou de não estar conectado, ela acaba dizendo sempre sim. Ela prefere ser submissa. Então, essa memória fotográfica, esse espelho que ela tem dentro dela, de visão que quando ela realmente segue as regras, elas seguem as ordens, as pessoas, que no caso os pais, tendem a ficar mais perto, tendem a dar palma, tendem a estar mais junto. Ela acredita que essa é a forma mais correta de viver. Tem alguma coisa errada nisso? Não, existe lado bom nisso, existe lado ruim, doente. Existe o lado saudável e o lado doente. Então, tem um traço de personalidade de submissão, ou um traço de personalidade de uma criança interior bondosa, não é uma questão de errado e certo. É uma forma de enxergar o mundo. Agora, existe aquilo que você tem recursos, questões potenciais dentro de você, e existe aquilo que você tem o quê? Ganhos, recompensas negativas, que você acaba vivendo na dor. É o que alimenta a dor, alimenta o sofrimento. Então, estar na posição de uma criança submissa ou uma criança bondosa, engolindo o sapo da vida, é uma característica comportamental. É bom demais. Só que tudo em excesso faz mal. E qual é o lado saudável de ser uma criança submissa ou uma criança bondosa? Existe o lado saudável, existe o lado bom. O que seria esse lado bom? Por exemplo, quando eu consigo ser justo. E como é que eu consigo ser justo? Quando eu questiono.
aquilo que a criança não conseguia fazer era questionar papai e mamãe, que era autoridade para ela. Mas ela também aprendeu que quando ela segue regras, ela está fazendo certo, e fazer o certo está tudo bem na cabeça dela. Ela está leve com isso. Então, quando eu estou na minha vida e não questiono as regras, não é questionar de ser contra as regras, questionar seguir regras. Uma coisa é questionar as regras, está tudo errado essas regras. Isso aí é um papel mais do rebelde, não é de uma criança bondosa. Ela não questiona a regra em si, ela questiona se está seguindo ou não a regra. E que aquela pessoa está seguindo ou não a regra. Ela ser justa. Ser justa é uma posição mais saudável para uma pessoa que tem uma criança interior bondosa. Então, quando ela segue regras, quanto mais ela questiona se as pessoas estão seguindo as regras colocadas, mais ela fica numa posição que uma posição mais competente, uma posição mais saudável. Se ela não questiona as regras, a criança bondosa, ela passa por processos de profunda submissão, engolindo sempre as dores, o sofrimento da família, dos pais. Está na posição de uma criança interior bondosa, uma personalidade bondosa, é uma posição natural humana, que cada um tem essa questão, tá? Pode ser que ali é o que está manifestando mais nessa mente, porém ela precisa estar onde? Nas suas potencialidades, naquilo que dá clareza ao potencial dela. Então, quando eu falo sobre a questão de ser justo e seguir regras e questionar as regras que estão sendo seguidas ou não, é a potencialidade da criança interior bondosa. Pessoas que gostam de seguir e executar coisas de acordo com o que está sendo pedido, tá? Muitas das vezes não questiona, muitas das vezes simplesmente segue. Ah, é isso que tem que fazer? É isso. Ah, é isso. Só segue. E sempre seguir o que as pessoas pedem, sem questionar se essa regra é correta ou não, dá problema. Então, a posição de uma criança interior, bondosa, justa, é a posição mais saudável do recurso da criança. Só que geralmente a nossa criança interior, e quem tem mais esse processo de criança interior bondosa, geralmente tem dificuldade de questionar e segue o jogo, segue a vida como ela é. Recebe ordem, recebe que tem que fazer, eu preciso que você faça isso para mim, vai lá a tal lugar, tal lugar. A pessoa vai fazendo. Ela deixa a vida dela para fazer para os outros. Ela segue o que os outros pedem. Então, a parte justa da história tem regras e tem trocas, que aí é uma outra parte de uma regra saudável, que a gente chama nas ordens do amor Bert Helling. Quando eu tenho trocas justas, quando eu dou alguma coisa para a pessoa e ganho alguma coisa em troca, também eu estou na posição mais saudável possível. Então, uma criança bondosa, ela também pode aprender a ter trocas justas, de ganhar e ganhar quando ela dá alguma coisa. Não é um jogo de interesse, porque geralmente a criança interior, ela gosta de ter uma relação sem interesses. Por quê? Porque ela quer cuidado, ela quer atenção. Então ela acredita que o jogo funciona assim, sem interesse nenhum. Só que como ela só dá e não recebe nada em troca, ela acredita que isso é normal, porque não tem jogo de interesse ali. E ela vai se questionando isso. Mas existem regras do jogo da vida que vai colocar uma vida mais saudável para ambas as partes. Então quando eu coloco aqui troca justa, uma troca, o que seria? O que eu ganho fazendo isso para você? Não ganho nada. Não ganho nada, não ganho nem atenção, nem cuidado, principalmente o quê? Nenhum recurso financeiro, nenhuma troca de fazer escambo, fazer troca de serviço, eu não ganho nada, né? Eu faço o serviço para você, você faz o serviço para mim, essa é uma troca justa. Eu faço o serviço para você, você me dá algum recurso, troca justa. Agora eu faço para você, faço, sem interesse nenhum. E você não faz nada para mim, isso vai viciando a cabeça da criança, só que ela sempre vai tendo o quê? Ela sempre vai ter uma troca com o outro. E a única coisa que essa criança interior bondosa quer é a companhia. Estar junto com aquela pessoa. Porque ela criou uma dependência emocional com alguém, que eram os pais. Porque quando ela seguia todas as regras do papai, por ser submissa, ser bondosa, ela criou uma relação mais profunda com pessoas. Ela precisa da atenção das pessoas. Quanto ela mais entrega, quanto ela mais doa, quanto ela mais faz aquilo, ela recebe o que em troca? Atenção. E ela vai acreditando que essa é uma troca justa, porém não é. Por quê? Porque existe não só a atenção que a criança merece, ela merece muito mais que a atenção. Ela precisa de recompensas positivas, recompensas que vai dar para essa criança mais vida, recompensas saudáveis. Só atenção não é uma recompensa saudável. Precisa muito mais do que atenção. E que o que realmente é uma criança
justa precisa para ter recompensa saudável? Ela precisa ganhar um presente. Ela precisa ganhar um presente que vai realmente mexer com ela. Um presente, por exemplo, de poder viajar com o papai e com a família, de estar no encontro de pessoas, lá encontrar outras pessoas. Essa viagem com outras pessoas, com outros priminhos, outros amiguinhos, isso é uma recompensa para essa criança, porque ela gosta de pessoas. Só que geralmente ela é submissa, ela chega sempre a atenção de tudo e não tem nenhuma recompensa em si. Ela não tem essa recompensa de ter algum tipo de ganho por ela estar seguindo a regra. Geralmente a recompensa dela é uma migalha de atenção. E vai acostumando a ter migalhas de atenção. E a vida fica migalhas de cuidados, recebendo migalhas de atenção. Então, essa pessoa vai aprendendo o quê? Dar, e ganha migalhas. Ganha migalhas. Então, entra no jogo profundo, um jogo profundo de dar demais, receber de menos, muito pouco até. E nesse jogo profundo, essa criança interior, ela entra numa posição do quê? Uma criança interior bondosa, quanto ela mais dá, quanto ela mais está ajudando, ela sente o quê? Ela sente que ela está fazendo o certo. Mas nem tudo que a gente acredita que é o certo é saudável. Nem tudo que a gente acredita que a gente está fazendo em relação ao outro é bom para a nossa vida. E aí é esse posicionamento que eu quero deixar bem claro aqui. Eu preciso colocar o quê? A posição da minha criança bondosa numa posição que segue regras específicas, claras, que vai ser saudável para mim e para aquela pessoa, onde essa troca vai ser mais justa para ambas as partes, onde todo mundo vai ganhar. E quais são essas regras? Muitas das vezes não existe. Muitas das vezes não existe uma regra dentro de casa, não existe uma regra no relacionamento, não existem essas regras. E crianças bondosas no interior precisam de regras. E quando não existe regras, elas só dão. Só doa. E não tem como questionar, porque não tem regra. Então, o que é necessário para quem tem uma criança bondosa interior? Necessário criar regras onde a troca será justa. Necessário, mais uma vez, necessário criar regras onde vai ter troca justa. Que troca justa seria? É bom dar exemplo para ficar mais claro. Dentro de casa, na família, existem questões para, por exemplo, de arrumar a casa. Quem tem empregada é legal, mas quem não tem empregada, vamos dividir o dia. Eu limpo um dia, você limpa no outro. Eu limpo essa parte, você limpa a outra. Quando a pessoa segue em casa, ela quer ser legal com todo mundo, ela limpa, ela arruma, ela se esforça, ela já faz tudo para agradar todo mundo. Ela doa demais e ganha migalhas de cuidado. Quando existe uma regra de cuidar da casa, de ser dividido para os responsáveis, isso é uma troca justa, por exemplo. Agora, quem tem empregado, existem outras formas? Claro que tem. Quem é responsável pela organização da casa, mesmo tendo uma funcionária em casa? É tal fulano, mas só tal fulano é responsável pelo que vai comprar, pelo que vai fazer? Não, os dois são responsáveis. Então, quando existe uma regra que os dois são responsáveis e que cada um tem a sua parte de responsabilidade nisso, essa regra é saudável para quem gosta de seguir regras. E aí vai ser uma troca justa dentro de casa. Então é muito importante para quem tem uma criança interior bondosa e depende de pessoas, ter regras e faz parte de um jogo. Se um jogo não tem regras, vira uma anarquia e vai nas costas de quem é bom, vai nas costas de quem não sabe falar não. Então dentro de casa tem regra. Se a casa não tem regra, está na hora de criar uma regra. E quem cria as regras? Os responsáveis pela casa, esposa, marido, pai, não sei. As pessoas que estão ali, são os adultos da casa, os que convivem. E essa regra é entre acordo, entre todos. Criou a regra, agora se questiona. Questiona o quê? O que foi dito. Porque, não, mas eu não quero incomodar. Você questiona, a pessoa reclama, chora, briga, surta, faz isso, faz aquilo. Ok, se você não aprender a questionar, vai sempre engolir sapo e sempre vai ver de migalhas. Então, a vida nos transforma, mas quando a gente segue o jogo da vida de uma maneira saudável. E cada um tem uma personalidade. E quem tem personalidade de uma criança bondosa interior, é importante entender a fórmula, o método que vai fazer você ter mais vontade, mais leveza, mais força. Que nesse triângulo de recurso, potencialidade e sabedoria, que é a consistência, então eu posso falar recurso, potencialidade e consistência. É um jogo de transformação. Quanto mais eu estou no meu recurso, mais aumenta a minha potencialidade, mais a minha potencialidade aumenta a minha consistência. Nesse processo de consistência eu tenho expansão para a vida. Agora, se eu fico num processo de que
frustração, submissão e ganhos de migalha, o que acontece comigo? Acontece que eu aprendo a viver assim. E aí a minha consistência não é positiva, é uma consistência saudável, é uma consistência negativa. Eu só ganho migalhas, eu consisto em viver migalhas. Eu aprendi a viver de migalhas. Então, exatamente esses são os pontos de a gente colocar o joio no trigo. Então, quando eu estava falando aqui do caso de uma cliente, que ela sempre era lesionada, sempre estava o quê? Segundo plano. Sempre foi segundo plano. Sempre estava em segundo plano da situação. Se você tem uma vida assim parecida, está na hora de largar esse segundo plano. Por quê? Porque você tem que aprender a questionar. O que você precisa questionar? As regras. E se não existem regras, vamos criar. É necessário a gente colocar a nossa criança interior bondosa em algo extremamente saudável. Porque a criança bondosa e submissa, ela vai seguir o que as pessoas estão falando e paga um preço alto por isso. Qual seria o preço? Dor corporal, fibromialgia, depressão, um monte de doenças emocionais. Então, quando a criança bondosa está dentro de nós e ela faz parte da nossa personalidade e mantém a nossa mente e seguir regras do jogo, mas se essas regras não estão claras e não tem nenhum questionamento para seguir regras claras, essa pessoa que tem essa personalidade paga um preço muito alto. Por quê? Porque sofre. Por que sofre? Porque depende de pessoas. Aprendeu a estar conectado com o papai e com a mamãe desde criança, seguindo a regra deles. Quanto mais ele fazia certinho, ou ela, mais tinha a conexão do papai e da mamãe. E aprendeu a viver assim no mundo. Só que excesso de submissão, de bondade, gera vários efeitos colaterais. E esses efeitos colaterais traz para essa pessoa uma vida frustrante, uma vida fraca, migalhas, poucas coisas e com muitos esforços, seguindo, fazendo muito por todo mundo, entrando até no papel de salvador, ou de salvadora, ou do super-homem, Mulher Maravilha, porque quer ser forte, quer aguentar tudo e quer seguir as regras. Mas que regras? De ajudar todo mundo. Mas quem diz que ajudar todo mundo é uma regra saudável? Então todas essas questões são importantes de nós questionarmos, entrar numa posição de uma criança bondosa, mais justa possível, para que coloque as coisas em ordens, para que as ordens do amor se manifestem nessa família, nessa vida, no dia a dia. Se eu consigo colocar essas ordens do amor em ordem, eu consigo dar o que para ela? Uma vida mais saudável. Então, quando a criança interior está passando por um processo de submissão, um processo de só aceitar, só engolir sapo, aí está a grande questão e o grande problema. Por quê? Porque você aprendeu a ser assim. Há uma convicção de viver assim. E como mudar isso? Exatamente mudando a perspectiva de recompensas positivas. E a ter essas recompensas, você vai fazer o quê? Vai se convencer que ser justo e ter regras justas, questionar essas regras justas, vão te colocar numa posição mais saudável. Interessante, né? Mas parece tão simples fazer isso, mas para quem é submisso, para quem é bondoso, tem dificuldade até fazer isso. Até questionar para ser criada uma regra dentro de casa. Ah, mas eu moro com meus pais, eu sou adulto, e eu não consigo dizer não para eles, eu fico ainda cuidando deles. Então eu criei uma dependência de viver com eles. Ok, eu entendi, mas quem disse que viver com os pais é saudável? Você pode ter uma conexão com seus pais, mas morando na sua casa. Pode. Então, ser saudável, ter uma criança interior saudável, ter uma criança bondosa, justa, questiona o lado justo da história, faz bem. Regras faz bem. Regras têm que ser trabalhadas entre as pessoas responsáveis da família. E quando tem essas regras, quando a troca é justa para os dois lados, fica mais leve para quem é bom ou quem é submisso. A palavra bondade aqui não é no sentido de ser melhor que alguém. Não tem nada a ver. A palavra bondade é só um símbolo de a seguir as regras. Porque eu posso usar aqui a palavra submissa. Criança submissa. Segue regras. Criança boa. Segue regras. É uma palavra. Não é a bondade sentir que esse ser humano é do bem e do mal. Não. É uma criança que segue regras. Literalmente isso. Só usa a expressão criança bondosa exatamente por quê? Porque aprendeu a seguir aquilo que os pais pediam. E depois, adolescente, seguir as regras
da sociedade. Depois, como adulto, seguir a regra das responsabilidades do dia a dia, do trabalho e tudo mais. E tem muitas pessoas assim, muitas. E se você é uma pessoa assim, gosta de seguir regras, sente bem em seguir regras, gosta de ser justa, mas está sendo injusto com a sua vida, porque não está tendo recompensas saudáveis, não está tendo ganhos bons, e sim ganhos pesados, difíceis, está na hora de colocar ordem nesse processo. Está na hora de questionar esse processo com você mesmo. Se você precisa questionar alguma coisa, questione você agora. Por que que você quer ajudar todo mundo? Por que que você precisa seguir tudo que as pessoas falam? Questione e tenta responder essas questões. Por quê? Porque você também não criou regra nenhuma dentro de você para seguir uma ordem do amor, uma ordem de vida, uma ordem de ter uma vida saudável. Colocar as coisas no seu dedo. A água no limite do copo, não além do copo. Então tudo isso faz para que você encontre um caminho de solução dentro do seu processo de personalidade, dentro do seu processo de ser uma criança bondosa, que segue regras, uma criança submissa que gosta de seguir o que está ali, está dito, né? Pretende manter aquilo. Então está na hora de você encontrar a solução dentro das suas questões, de maneira questionando você mesma, com você mesmo. Se você questiona o que você está acontecendo com a sua vida hoje, você vai encontrar respostas dentro de você. Se você só questiona outras pessoas, talvez você não encontre o caminho de solução. E muitas das respostas estão dentro de nós. E pessoas que têm características comportamentais de uma criança submissa ou bondosa, precisa trabalhar com questões e questionamentos que vão trazer recursos para se adaptar e desenvolver uma qualidade de vida. E esses recursos vão dar para essa criança interior que é uma qualidade de vida mais saudável e recompensas de viagens, uma casa cheia de gente, várias recompensas assim. Fala, Leonardo, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala em questão da criança interior bondosa, quando uma criança que está dentro da gente segue as regras do jogo, aprendeu a seguir regras com o papai e com a mamãe e é submissa com a vida, engole sapo de todo mundo, está na hora a gente aprender a colocar as ordens do amor. Está na hora a gente colocar as coisas no amor. E o Leonardo, que está aí, seja bem-vindo, Leonardo. Eu espero que possa te ajudar também nesse processo. Porque ser bom é importante. Ser bom, ser você mesmo é importante. Aceitar o que você é importante. Agora, as pessoas não aceitam o que é. Isso dói, machuca. É como se você estivesse se ferindo quando você faz isso. Ter uma criança bondosa dentro de você é muito bom ser isso. Talvez você está aprendendo só a seguir o que as pessoas falam e não questiona que regras que você deve seguir. Que regras que você deve seguir. Então, as regras que nós devemos seguir, as regras que vão ser justas para ambas as partes, seja com a família, seja nas relações humanas, seja nas relações afetivas, seja em qualquer relação. Todas essas relações são necessárias para a gente colocar ordens. Quando a gente entende que ser submisso é bom, o que quer dizer ser submisso é bom? É aquela pessoa que gosta de seguir regras. Literalmente isso. Se segue regras, precisa trazer regras saudáveis. Há muitas pessoas que eu conheço por aí, há muitas pessoas que eu atendo. Eu tenho hoje um laboratório de informação comigo. Eu tenho um laboratório de coisas que eu escrevi nas consultas que eu tive. Eu vejo muitas pessoas ansiosas, muitas pessoas seguindo, querendo resolver tudo para ontem. Eu vejo muitas pessoas que ninguém escutam o que elas têm a dizer, não estão abertas. Eu tenho tudo isso escrito, tenho tudo isso anotado, tenho isso como um estudo até de trabalho, uma coisa mais empírica, uma coisa mais de análise processual de pessoas. Eu vejo muitas pessoas com essa criança interior bondosa, vejo muitas pessoas assim. E tem uma vida assim extremamente difícil, de muito esforço, de muita luta, de muito trabalho, de muita entrega, de ser uma pessoa que não consegue nem dizer não nem para é capaz de nem para o papagaio que fala para ele o que tem que fazer. São pessoas extremamente dedicadas. Conheço várias, não conheço só uma, várias. E muitas das vezes a maior dificuldade delas é aprender a dizer não. Muitas das vezes. Por quê? Porque não aprendeu a falar não para os papai
porque era essa criança submissa. Mas como dizer não para as pessoas hoje como adulto? Como fazer minha criança interior se sentir justa? E aí essa é a dica. Essa é a dica. Questionamento de regras. Eu bato nessa tecla aqui. Por quê? Porque o questionamento das regras que eu faço comigo mesmo e com as pessoas me coloca numa posição saudável, aonde a troca vai ser mais justa possível, onde todo mundo vai ganhar, não só aquela pessoa, porque eu vou ter que fazer tudo o que ela pede. Então eu vejo demais isso, eu já fiz palestras sobre isso, já falei sobre isso para empresários que têm dificuldade de falar não para os funcionários, fazem tudo para poder agradar o funcionário, agradar o cliente, agradar todo mundo que está ao seu redor. A gente se entrega, faz de tudo para agradar todo mundo. Mas se eu não agradar, não vou ter cliente. Não é isso. Não é questão de agradar ou não agradar. Você pode ser uma pessoa que quer ser legal, que quer ser recíproco, quer fazer algo diferente na vida do outro. Pode, lógico que pode. Porém, você tem que saber o limite disso. Tem que saber a quantidade de água que você está dando para aquela pessoa, se ela é saudável ou não. Dar demais não é bom, se não receber nada em troca. Não é bom. Por quê? Porque não existe uma troca justa. Então eu vejo muito isso por aí. Eu vejo, nossa, eu tenho aqui um grande processo. E o que eu falo hoje para as pessoas, eu estou falando aqui nessa live. Aprenda a se colocar cada dia mais no lugar justo. Se possível, vá em frente a um espelho. Conversa com você mesmo, se convença, fala para você mesmo, questione você mesmo, que as regras têm que ser colocadas de uma maneira justa. Questione essas regras, que não, às vezes nem existem, mas faça elas existir no ambiente onde há uma relação entre pessoas. Questione isso, é importante fazer esse exercício para quem tem essa questão de uma criança bondosa. Tem pessoas que são crianças mais rebeldes, que estão nem aí. E aí seria uma outra ferramenta, não é? Quem é mais rebelde, quem é mais do contra. Ferramentas aqui não encaixaria. Encaixaria outras coisas. Vou fazer uma live sobre isso. Mas hoje eu falo só sobre a criança bondosa. O conteúdo profundo sobre isso. Mais específico e necessário eu vou tentar colocar aqui para poder ajudar a você encontrar solução na sua personalidade, encontrar resultado na sua personalidade. É importante ser o que você é, sim, mas o mais importante é encontrar o seu eixo, a sua essência e fazer a sua joia se lapidar, as suas riquezas interiores se manifestar, as suas potencialidades, os seus recursos estiverem no jogo da vida. Porque se eu abafo o que eu sou, se eu estou interferindo na minha personalidade, eu não estou deixando a minha riqueza para fora, eu não estou deixando a minha riqueza ela se tornar verdadeira. Então, ser uma criança bondosa é algo extremamente importante. Bruno, eu sempre fui bonzinho. Acredito que era porque queria o amor das pessoas e me substituía na infância. Exatamente isso, Leonardo. É que na fase da criança interior, quando ela tem uma personalidade de uma criança mais bondosa, seguir as regras de papai e mamãe, porque ela se sente amada. Quando ela segue as regras, ela sente o quê? Aquele afetivo papai e mamãe, ela tem esse ganho, ela tem essa recompensa afetiva de receber o amor do papai e mamãe porque segue as regras do jogo de papai e mamãe. Vai tomar banho, criança vai sem questionar. Vai dormir, criança vai sem questionar. Vai fazer coisas da escola, vai fazer sem questionar. Por quê? Porque acredita na recompensa afetiva. É normal isso para uma criança bondosa? Exatamente, é super normal. Porém, existem regras que são saudáveis, existem regras que não são saudáveis. Quem tem uma personalidade de bondade, sendo uma criança bondosa e se torna um adulto bondoso, tem dificuldade de questionar regras. Por quê? Porque aprendeu a seguir assim e acredita que vai ganhar a afetividade dos outros. Vai ganhar o carinho das pessoas. Porque está sendo bom. Porque era assim com o papai e com a mamãe. Então, quando a gente entende que a afetividade, ser bom para os outros, é um traço comportamental construído dentro de nós, quando a gente entende que a gente funciona desse jeito, a gente pode ser essa pessoa boa. Lógico que pode, deve ser. Porque existe um diamante dentro de você. Existe uma riqueza profunda dentro de você. Porém, esse diamante, ele não é bem visto, ele não é admirado porque ele não foi lapidado. Ele sempre seguiu o quê? A submissão. Como eu vou admirar alguém que é extremamente submisso? Quem consegue admirar alguém que é submisso? Quem consegue se inspirar alguém que faz tudo por todo mundo, sem nada em troca? Um ser humano consegue se inspirar nessa história. É uma história até fraca. Por quê? É uma história de uma pessoa que fica doente.
ela faz por todo mundo, ela quer agradar todo mundo. Para essa pessoa realmente ser admirada, as pessoas que ela ama e que querem ser amada, ela precisa tomar uma posição justa. Ela precisa tomar uma posição mais incisiva, mais saudável possível. Não quer dizer que falar não é ruim. Ou sempre falar não. Não, agora eu vou ser rebelde. Sempre falar não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que eu tenho que aprender a seguir no processo mais justo possível. Porque quando eu sou uma criança justa, uma criança bondosa justa, aí sim é possível ser admirado. Porque com justiça eu ganho recompensas positivas, eu tenho recursos na vida. E esses recursos eu me dou viagem, eu encontro pessoas, eu transformei a minha vida, transformo a vida de outras pessoas, porque eu me importo com pessoas. Se eu me importo com pessoas, eu quero transformar a minha vida e a vida das pessoas. E aí você se torna uma pessoa admirável, e não uma pessoa frustrada, não uma pessoa com medo da vida, e sim uma pessoa admirável. Então é necessário a gente encontrar essa admiração, autoadmiração. É necessário a gente encontrar essa nossa capacidade de fazer nós mesmos uma pessoa feliz. E nos inspiramos assim. Então, é muito importante, acredito que eu posso te ajudar, Leonardo, e quem realmente tem essa personalidade, está vendo essa live agora, ou vai ver depois, que eu vou deixar gravado, quem realmente tem essa personalidade bondosa, você não vai mudar essa personalidade em você. Não faça isso. Por quê? Quanto mais você brigar com você mesmo, mais você vai se ferir, mais você vai se machucar. A criança ferida, bondosa, ela é extremamente ela é extremamente o quê? Ela se fere, ela se machuca, ela se sente culpada. A criança bondosa, no lado saudável, ela é o quê? Ela se sente bem, ela se sente feliz. Ela sente o quê? Transformando a vida dela, transformando a vida das pessoas. Então é importante a gente colocar nessa posição. É importante a gente colocar na posição que vai trazer recompensas extremamente ricas na nossa vida. Eu acredito que era ligado à carência e até hoje eu repito esse padrão. Exatamente. Por quê? Porque quem tem uma criança bondosa tem um alto índice de dependência emocional. O que seria esse alto índice de dependência emocional? Depende de pessoas. Mas eu posso estar com pessoas boas, saudáveis, justas. E eu posso estar com pessoas tóxicas que me sugam, que tiram minha energia? Posso. Mas geralmente, para agradar todo mundo, quer estar com as pessoas mais tóxicas do que as pessoas saudáveis. Aí entra nesse jogo de estar mais conectado com pessoas tóxicas do que saudáveis. E aí, para querer ser aprovado, ser reconhecido como um ser humano bom, faz tudo para essas pessoas tóxicas. Só que fere demais, machuca demais estar no meio de pessoas tóxicas. Se afastar disso não é excluir essas pessoas. Você só está se afastando de pessoas tóxicas. Isso tem que ficar bem claro. Não é infringir a lei do amor excluindo. Você não está excluindo ninguém. Você está se afastando dessas pessoas que não estão ajudando você a estar no recurso. Que seria o quê? Ser uma pessoa mais justa. Agora, você pode estar com outras pessoas que têm regras, que todo mundo ali é justo, e você sente também que você pode questionar, porque você está numa posição confiante, seguro, com a sua criança interior segura, tendo essa afetividade com essas pessoas, tendo essa troca afetiva, tendo recompensas de viajar com essas pessoas, tendo recompensa de ter uma casa para estar junto com essas pessoas, de recebê-las. Então tudo isso vai fazer total diferença quando nós aprendemos a ter uma vida mais saudável com pessoas que a gente ama. Então, eu vou deixar bem claro aqui, crianças, quando a gente criou a nossa personalidade, quando era criança, de ser uma criança bondosa, mais submissa, seguir regras, a gente tem um alto índice de dependência emocional, porque a gente aprendeu a se conectar muito com o papai e mamãe e seguir o que eles estão pedindo para ganhar a afetividade deles. Show! Quando mais velho eu preciso o quê? Ter pessoas também, mas pessoas que vão agregar a minha vida, porque vai me ajudar a poder ter recompensas positivas. Viagem, carro, família, casa e tudo que esse mundo pode te oferecer de bom. Mas com pessoas. E com pessoas saudáveis, que têm regras justas, onde todo mundo ganha. Então tudo isso faz total diferença para você se permitir viver nesse lugar. Quando você questiona você mesmo no espelho e fala, eu mereço viver nesse lugar, você está vendendo essa ideia para sua criança interior bondosa, que ela é capaz de ser justa e viver nesse lugar. Quando você faz esse exercício em frente ao espelho, você está fazendo um exercício de convicção a você mesmo que você é capaz de viver com pessoas assim. Que as mudanças, a consistência desse processo é um processo do dia a dia. Porque está muito tempo
consistindo no quê? Vivendo uma vida com pessoas tóxicas. Então, a partir daí a gente pode virar esse jogo, pode fazer exercício frente ao espelho. É um passo a passo aqui que eu estou dando essa dica para que você receba essa capacidade de levar a sua criança interior bondosa no lugar mais leve possível, sendo ela mesma, e tenha o seu diamante bruto sendo lapidado nesse ambiente, esse ambiente que vai proporcionar para essa criança um ambiente mais leve, um ambiente mais potencializado, um ambiente mais de sabedoria, porque conhecimento aplicado ali, desenvolvido e treinado ali, vai trazer recursos, vai trazer ferramentas, vai trazer ensinamentos que vão agregar no resto da sua vida, e essa transformação pessoal vai te levar a um lugar muito melhor. Bom, na verdade, nascemos no interior e em essência, desculpa, eu não entendi mais no despersonalizando, deixamos o nosso ser para aquele pertencer. Desculpa, Leonardo, eu não entendi a sua pergunta. Se você puder repetir, despersonalizamos, deixamos o nosso ser para quem ele pertencer. Bom, acredito que eu entendi mais ou menos assim, tirar a sua personalidade. É isso? Para ajudar, para agradar as pessoas. Mas as crianças que têm essa personalidade bondosa, ela se torna segundo plano. Ela acredita que sendo segundo plano, ela tem um ganho afetivo. Isso é uma construção entre papai e mamãe. Não quer dizer que essa construção é saudável. Agora, eu posso ter uma construção de ganhos afetivos de pessoas saudáveis. E é isso que eu quero deixar bem claro. Eu posso ter recompensas, estar junto com pessoas que vão me permitir ser o que eu sou, permitir o que eu sou dentro das minhas características comportamentais e emocionais, e me permitir estar em conexão afetiva com essas pessoas. Agora, deixar de você ser o que você é, aí tem outras questões aí, que a gente chama isso de ganhos secundários. Tá? Os ganhos secundários, na linha freudiana, fala muito da necessidade de aprovação, reconhecimento. Então, esse jogo da mente, tá? Quando eu realmente deixo a minha personalidade de lado, eu ganho o que dessas pessoas? Aprovação, reconhecimento profundo. Então, deixar a própria personalidade para ganhar uma recompensa de aprovação, e esse jogo de aprovação é tão forte, tão potencializado, tão consistente na vida dessa criança, quanto mais eu sou aprovado, eu me sinto feliz, é um jogo extremamente doente. Por quê? Porque você nunca vai estar numa posição que você pode ser você mesmo. Sempre você vai ter que fazer o que o outro quer, para ser aprovado. E aí tem uma questão com papai e mamãe aí, tá, Leonardo? Essa sua pergunta aí tem uma questão muito mais profunda não só papai e mamãe, mas eu acredito muito na parte comportamental da família inteira, ou muitas partes da família, vovó, vovô, que passaram por certas questões, que passaram por gerações essa forma comportamental desses ganhos secundários. Aí vem uma questão sistêmica, vem uma questão de gerações, crenças de gerações, transferências de gerações, e aí marca profundamente aí a parte comportamental. Isso aí é necessário a gente fazer um trabalho que eu chamo de troca saudável, para realmente trazer a solução, para realmente trabalhar essa questão mais existencial, não circunstancial, que é uma coisa extremamente profunda. A troca saudável é a ferramenta para te ajudar, tá? E para quem realmente precisa de ajuda, as pessoas falam de constelação. A constelação, assim, ela é cirúrgica, mas eu repito a questão da troca saudável. Ela realmente resolve. Ela dá garantia de resolver. A constelação não dá. Por quê? Porque são ferramentas diferentes. A forma que a constelação trabalha, ela não dá garantia, porque é assim que ela funciona. Assim que a constelação funciona, assim que Bert Helling ensinou. E a troca saudável é diferente, ela garante a solução. Por quê? Porque existe um movimento de solução. Depender da aprovação dos outros, ser escravo, nunca as pessoas vão preencher em tudo que querer. Perfeito, bingo, Leonardo. É ser escravo das pessoas, literalmente. É se acorrentar pela dependência emocional. É ficar preso àquela pessoa, se escravizar ela, escravizar as regras delas, ser submisso às regras delas e seguir profundamente aquela regra. É assim que eu faço, é assim que tem que ser, é assim que eu tenho que me aprovar. E essa corrente, essa escravidão emocional, geralmente vem do sistema, tá? Vem da família. Vem de papai e mamãe, vem dos avós, geralmente. Mas às vezes pode vir só dos pais, às vezes pode vir dos avós, tataravós, pode vir até mais longe. Mas geralmente essa escravidão, a gente chama de escravidão emocional, que você não pode ter sua própria vida, você não pode ter nenhum tipo de recompensa se você não agradar as pessoas que estão, a família, as pessoas. Se você desagradar, você vai ser excluído. O medo de exclusão é tão grande,
que acaba fazendo tudo que as pessoas, as regras que essas pessoas criaram e marcam dentro de você. É meio maluco isso, mas é uma escravidão que no fundo você exclui você mesmo de você mesmo. No fundo você está se excluindo porque você tem medo de ser excluído pelos pais, tá? Ou pela família. É o medo de ser excluído pela família faz você estar nessa posição. Pode estar uma ligação com os excluídos sistêmicos? Pode sim. Mas tem uma outra questão aí, por isso que eu falei que não é só a constelação que vai te ajudar, não. Acho que tem que ser uma ferramenta que eu chamo troca saudável. Uma ferramenta que eu construí e que hoje eu sei que garante resultado porque eu tenho provas disso, eu trabalho disso, em cima disso. Por quê? Porque aí você vai realmente sair da troca doentia para uma troca saudável. Vai sair dessa troca de aprovação, reconhecimento, escravidão, dependência das regras, para ter uma outra troca, um outro tipo de ganho, um outro tipo de questão. Mas também uma libertação vem no pacote. Uma libertação dessas crenças, dessa forma de viver. Tá bom? Por aí é o caminho, tá? Por aí é o caminho. Esse caminho vai te ajudar a resolver muitas questões, mas vai liberar você profundamente dos seus traumas, das suas dores, dos privilégios que você não pode ter, tá? Por que não pode ter? Porque acreditou que era assim. E essa criança submissa, essa criança bondosa, acreditou que essa é a regra do jogo da vida. Mas não é. Não é essa a regra. Ah, mas eu não quero infringir as regras que meus pais colocaram. Sim, eu entendo. Mas não é porque os seus pais falaram que é uma regra saudável. Não é uma regra justa. Não é porque os pais falam pra gente que é a regra justa. Tanto que eu não sigo muitas regras mais dos meus pais. Por quê? E hoje eu falei para os meus pais, principalmente minha mãe, expliquei que aquela regra foi criada não era saudável e ela concordou. Tá? Eu questionei aquela regra. Eu tive a coragem de questionar uma regra que ela traz das crenças familiares dela. E eu questionei. Falei, mas se você fazer isso... Aí ela viu que era do nosso avô, né? Nosso avô, do nosso bisavô, era uma regra sistêmica, era familiar. Então havia uma necessidade de fidelizar essa crença familiar. Então, assim, eu questionei minha mãe e expliquei para ela que a regra ali era uma regra doentia. E expliquei qual seria a regra saudável. Concordou na hora e eu senti que ela também se libertou junto comigo ali. Por quê? Porque realmente é saudável a gente largar tipos de regras que não levam a gente a lugar nenhum, só leva uma vida sofrida, sem privilégios, sem nada, sem direito de poder viver. Quero te agradecer sempre que podia responder a mensagem no WhatsApp, tudo dentro das suas possibilidades. Imagina, Leonardo, exponha, tá? É isso. Então, eu espero profundamente que a pessoa que tem esse traço comportamental de uma criança bondosa recupere dentro de si a sua força, a sua criatividade, a sua potencialidade de questionar regras que estão doentes na sua vida e libertar dessas regras doentes e trazer regras na sua vida, regras saudáveis, regras que você pode seguir em frente. É importante seguir regras, é muito importante, mas as regras que vão trazer resultado na sua vida, que vão te dar recursos para você poder ter uma vida mais preenchida e que o grau de afetividade que você busca seja um nível que você nem imagina, mas você vai ter, se você seguir esse caminho de regras saudáveis, de encontrar esse processo de questionamento e conseguir viver um lugar saudável. Se afastar de pessoas tóxicas ou de questões tóxicas na sua vida é algo extremamente saudável para você. Isso eu garanto que você não vai ser excluído porque você está se afastando de pessoas tóxicas ou se você está questionando as regras de pessoas tóxicas. Isso é uma libertação para você, pode ter certeza. Até mais.